E aí, cambada? Hoje eu vou fazer a parte 2 do resumo do anime que tá aparecendo aí na tela. Nele, vemos a história de Fate, um pobre rapaz que tem uma habilidade inútil e que é humilhado pelos outros, porém, acaba descobrindo que sua habilidade inútil, na verdade, é super apelona. Então deixa o like, se inscreve e bora lá pro vídeo. O terceiro episódio começa com a Roxy saindo, quando o Prota chama ela pensando que é uma intrusa. Perplexo, ele fala que ela está diferente e por isso não percebeu que era ela, e pergunta se ela vai ao castelo desse jeito. Ouvindo isso, ela se aproxima do Prota e fala no seu ouvidinho que está disfarçada para fazer uma inspeção na cidade. Então, a mesma manda ele não contar para ninguém e o Prota dá um gritão dizendo que entendeu, o que faz ela colocar seu dedo na boquinha dele. Após isso, ela diz que vai dar uma missão para ele, que é nada mais nada menos que acompanhá-la na inspeção. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com o Prota chamando a Roxy de Roxy e ela novamente colocando o dedo na boca dele, falando para ele não chamá-la assim. Então, a espada começa a falar merda e o Prota manda ela calar a boca, sendo que só ele a escuta. Após isso, a Roxy fala para o Prota chamá-la de Rock e a espada fala que o nome não mudou muito, o que faz o Prota novamente mandar ela calar a boca, o que deixa a Roxy triste por pensar que foi com ela. Entretanto, o Prota fala que não foi isso e ela diz que está muito empolgada em sair com ele e os dois ficam numa viçadeira quando a espada novamente fala merda e o Prota tenta tacar ela no chão, porém é impedido pela Roxy, que diz para ele não tratar sua espada assim. Após isso, a Roxy diz que nunca tinha visto a espada do Prota e ele já começa a pensar que não quer deixá-la saber sobre sua habilidade gula. Depois disso, a Roxy vê a espada do Prota e os dois finalmente saem do beco. Ao andar pelas ruas, a Roxy e o Prota comem umas uvas e um cavaleiro sagrado chega, o que deixa as pessoas com medo. Então, a barriga do Prota solta um roncão e a espada começa a tirar onda dele, o que o faz mandá-la calar a boca e o que chama a atenção do cavaleiro. Então, ao cavaleiro ir até ele, o Prota começa a pedir desculpas e quando estava prestes a levar uma chapuletada, a Roxy manda ele parar e todos já começam a reconhecê-la. Porém, a espada dá a ideia deles se fingirem namorados e o Prota novamente fala isso em voz alta, o que faz a Roxy acatar a ideia. Vendo isso, o cavaleiro não faz nada e as pessoas dizem que é impossível a Roxy namorar um pé rapado desse. No beco, o Prota escuta o pensamento da Roxy e nele ela fala que está nervosa por segurar o braço de um homem pela primeira vez. Então, o Prota puxa seu braço e pede desculpas, enquanto ela fala que já se acostumou e sai. Após isso, a Roxy fica impressionada com umas joias e ela fala que também é uma garota, por isso gosta disso. Perplexa, ela vê umas pedras no canto e pergunta se elas também são joias. Entretanto, o vendedor fala que é minério bruto e que só dá pra saber se tem uma joia ou não se abrir. Depois disso, a Roxy fica segurando uma joia azul e falando que ela é linda. E o vendedor já pergunta ao Prota se ele não vai comprá-la para sua namorada. Porém, a Roxy coloca de volta e fala que não quer, já que não tem utilidade para ela, e sai correndo enquanto o Prota corre atrás. Após isso, a Roxy pergunta para o Prota se ele não conhece alguns guerreiros. Ouvindo isso, ele pergunta para ela se o Olive e a Minerva não são guerreiros. Entretanto, ela fala que não quer guerreiros aposentados, e sim ativos. Então, uns caras aparecem falando do monstro que está matando os goblins. OBS é o Prota. E a Roxy corre atrás deles. Ao acompanhá-los, a mesma pergunta se há mais alguma coisa que eles saibam e eles mandam ela procurar por guerreiros. Surpreso, o Prota pergunta se a inspeção era para investigar isso e ela diz que sim. Depois disso, o Prota e a Roxy vão até a taberna que o Prota frequentava e o velho já começa a chamar os dois de namorados, o que os fazem quebrar uns copos com vergonha. Após isso, o velho começa a falar do monstro e fala que isso vai ser ruim para os negócios, já que ninguém vai querer passar pela planície dos goblins, o que deixa o Prota triste. Após isso, outro velho chega e ao ver o Fate, acha que ele é um fantasma. Então, o anime já corta e aparece com o mesmo velho falando que as teorias das pessoas é que o monstro é um Lich e fala que os cavaleiros sagrados estão se juntando para pegá-lo, enquanto a espada fala que o Prota deve ficar mais forte para essa luta. Então, o Prota começa a pensar que não quer que a Roxy o veja no estado de gula e os aventureiros chegam. Ao se sentarem, o líder do grupo começa a chamar a Roxy
para se divertir com eles, e o Prota já levanta para defendê-la. Porém, a mesma só dá uma chapuletada nele, o que o faz voar, e também descobrirem que ela na verdade é a Roxy. Vendo isso, os guerreiros começam a pedir desculpas e a oferecerem dinheiro para ela não puni-los. Enquanto a mesma fala para eles não se preocuparem e que o próprio povo, a quem os cavaleiros sagrados deveriam proteger, não deveriam temê-los. Após isso, o Prota começa a falar em sua mente que vai seguir a Roxy até os sonhos dela se realizarem, enquanto os guerreiros ficam pagando pau pra ela. Depois disso, o Prota renova sua espada e novamente sai pela cidade com a Roxy, e a mesma agradece a ele pela ajuda. Então, o mesmo pergunta o porquê ela não sabia das informações do monstro, e ela responde que a família Vlerick não quer contá-la. Após isso, os dois escutam um grito e ao ir ver o que é, encontram justamente os Vlerick machucando uma criança. Ao ver isso, a Roxy manda eles o soltarem e o nosso Prota já dá uma apertada no braço do Rado e pega a criança, enquanto a Roxy pergunta para o Cabelo de Cuia o porquê ele não a informou da caça ao monstro. Ouvindo isso, o Cabelo de Cuia fala que achou que ela estivesse sofrendo pelo pai dela. Então ela responde que já está bem e sai. Depois disso, o menino fala que se perdeu da mãe e o Prota e a Roxy começam a procurar por ela. Enquanto isso, o Prota lembra que também se perdeu e foi ajudado por uma cavaleira mágica e se pergunta o que aconteceu com ela. Já mais tarde, o menino começa a chorar por não ter conseguido achar sua mãe, quando a mesma chega e ele corre até ela. Então, a Roxy fica com um olhar fixo e o Prota fica olhando para ela, toda apaixonadinha. Vendo isso, ela pergunta o que foi e para tapiar, o Prota fala que se eles não voltarem rapidamente para casa, tomarão uma bronca. Ouvindo isso, ela pergunta se ele vai tomar a bronca junto com ela, e o mesmo responde que sim. Em casa, o Prota toma a bronca com a Roxy e no seu quarto se pergunta como pode evitar que ela descubra que ele é o monstro. No outro dia, o Prota compra uma máscara e aproveita para passar na banca de joias. Ao chegar na mansão, o Prota entrega uma pedra da sorte para a Roxy e ao abrir, a mesma fica feliz por ela ter vindo premiada. Então, ela pergunta o que ele quer em troca e ele responde que nada, enquanto a espada fica pedindo uma pedra de amolar. Após isso, vemos alguns cavaleiros falando que vão discutir sobre a excursão em Galha e o terceiro episódio acaba. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça também de comentar qual tipo de anime você quer que eu traga no canal. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Para poder a galáxia defender. GT Dragon Ball, GT Guerreiro, herói será sempre o primeiro.